Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João Marcos. Então estou aqui novamente para explicar, mais uma aula de revisão. Pessoal, vamos falar hoje sobre gráficos do movimento uniformemente variado. Só lembrando, se você não é inscrito, pessoal, a primeira vez que você está assistindo agora, se inscreve no canal, tá? Dê um gostei, também deixa um comentário de alguma dúvida, uma contribuição aí pro vídeo também, né? E o canal. Pessoal, agora vamos explicar sobre esse gráfico, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer, questão que você queira falar, pode falar lá nos comentários, tá? E aí a gente fica se comunicando para a gente também crescer esse canal. Olha só, então vamos lá. Vamos lembrar, pessoal, que nós estamos no movimento uniformemente variado. Então, nesse caso, a velocidade, pessoal, está sempre variando, tá? Se ela está variando, pessoal, ela vai variar em um determinado tempo, tá? Então, por isso que nós conseguimos encontrar, uma representação da aceleração. Vamos lembrar que é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, a cada variação que eu tenho da velocidade, em um determinado tempo, eu vou ter também essa variação. Ok, então, a velocidade V0 é sempre uma velocidade inicial, pessoal. E esse V sozinho aqui, sem nada no índice, é um V que é uma velocidade final, tá? Observamos que o ΔV é a velocidade final, mas inicial. Então, quando houver essa variação aqui, de V0 até V, nós vamos ter a velocidade final mais inicial. E a gente conclui também a aceleração, pessoal. Então, essa reta aqui representa a reta da velocidade. Vamos entender como é que ela funciona. Se um corpo parte do repouso, ele tem uma velocidade inicial, tá? Geralmente era para esse gráfico começar aqui, mas como eu quero um ponto arbitrário, ou seja, um ponto, uma velocidade inicial que ele pode também estar em movimento, então eu peguei uma velocidade aqui maior do que zero, tá? Não sendo zero. E aí é uma velocidade inicial. Então, como ele está em movimento, tá? Você observa que a cada aumento do tempo, nesse caso a velocidade vai aumentando, ó. Então, tem um T0, o tempo vai ter um tempo inicial aqui, uma velocidade inicial, perdão. Tem um T1, eu vou ter outra velocidade, um T aqui, eu vou ter outra velocidade e até um T final, tá? Seria um Tn, mas eu coloco um T de tempo final na velocidade final. Então, essa reta, pessoal, vai representar a velocidade, a função da velocidade, tá? Só para lembrar, que essa, a velocidade aqui, pessoal, está sendo a função, tá? A função f de x no plano cartesiano aqui, tá? Então, vamos lembrar que, nesse caso, como o corpo está aumentando a velocidade, partindo do repouso ou não, nós temos que o movimento é progressivo, a velocidade é maior que zero, e também é acelerado. Então, a aceleração média, pessoal, ou instantânea, ela vai ser positiva. Lembrando que no movimento uniformemente variado, a aceleração média é igual à aceleração instantânea, né? Ou seja, é o mesmo valor em todos os instantes, tá? Ela é a mesma, não muda a aceleração, é constante, tá? Então, no movimento uniformemente variado, nós temos isso, que a aceleração é constante. Então, vamos imaginar aqui, ó, uma partícula, com velocidade inicial de 25 metros por segundo, tá? E aí ela atinge uma velocidade final de 60 metros por segundo. Nesse intervalo de velocidade, houve também um intervalo de tempo. E aí, como é que a gente calcula a aceleração média interpretando esses gráficos? Nós vamos pegar a velocidade inicial e a final, ou seja, nós vamos subtrair a final mais inicial e dividir pela variação do tempo. Claro, todos em metros por segundo, claro, a velocidade e o tempo em segundos. Professor, mas se não tiver em metros por segundo a velocidade, quilômetro por hora, você tem que lembrar da regrinha lá, né? De quilômetro por hora para metros por segundo, você tem que dividir por 3,6. Se é de metros por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6, tá? E a gente já viu a demonstração disso em aula, ok? Então, pessoal, esse é um exemplo para a gente observar. E aqui é um gráfico, tá, de velocidade versus tempo, que representa a função da velocidade, no gráfico, ok? Então, sempre nesse caso, a reta está sendo crescente. Agora nós vamos ver um caso, pessoal, o próximo gráfico é quando você está com uma velocidade, você chega a uma velocidade final e de repente você vai agora diminuindo, você vai voltar no sentido da trajetória, ou seja, a sua velocidade agora vai ser inicial,
é uma velocidade alta, e você vai diminuindo ela, tá? E a gente vai entender melhor agora no gráfico, tá bom? Ok, pessoal, então nós temos esse outro gráfico, tá? E uma observação importante, no gráfico anterior, a reta, nós podemos considerar que é uma reta crescente, por conta do quê? Que essa reta crescente, ela vai sempre aumentando, tá? Como ela vai aumentando, pessoal, então agora nós temos um movimento que ele está um valor da velocidade alto, porém ele vai, né, de fato diminuindo essa velocidade, ó. E a velocidade final dele vai ser menor. Ah, então quer dizer que a velocidade inicial não quer dizer que ela é sempre menor e a velocidade final é maior. Não. Exatamente isso. Ela não a velocidade final e inicial não define que uma é maior e outra é menor. Só define a relação da posição. Em uma determinada posição ela pode estar maior e menor. Nesse caso, quando você está em um movimento agora que não é que não no mesmo sentido da trajetória, nós temos que a velocidade é negativa. Vamos lembrar, quando a velocidade é negativa, pessoal, é quando você está no sentido, né, retrógrado, você está no sentido contrário da trajetória. Então nós chamamos de retrógrado quando a velocidade é negativa. Então vai haver uma velocidade, ele vai continuar em movimento, mas ele vai estar se movimentando no sentido contrário da trajetória, o móvel, a partícula, tá? E aí ele vai encontrar uma velocidade final, que ela pode ser menor. E aí, professor, mas se ele chegar um momento, ó, vou só vocês entenderem melhor, nesse caso aqui, ó, você pode prolongar, tá bom? Essa reta aqui, ó, vou utilizar a régua para vocês entenderem melhor. Então, ó, essa reta prolonga, então vai passar aqui na origem zero, tá? Então, como ela vai passar na origem zero, vai chegar um momento, tá, que eu vou ter também um prolongamento dessa velocidade, tá? Então, ó, vou colocar aqui desse outro lado agora a velocidade, tá? A ordenada que seria a velocidade, tá? Opa, é o outro pincel. Então, ó, vamos lá. Tá aqui a velocidade. Então eu vou ter uma velocidade, outra velocidade aqui, ó, só que é menos v, tá? Vou colocar um menos v aqui. Então, o que nós observamos? Que em meados de algum momento vai chegar um ponto, né, também comum de uma velocidade arbitrária com essa reta aqui, ó. Tá? Então isso significa que a velocidade, o corpo pode estar em movimento, tá bom? Só que no sentido contrário da trajetória. E nesse caso a velocidade vai ser negativa, ó. E a aceleração também vai ser negativa, tá? E nesse caso, o objeto pode estar, né, acelerado ou, aqui eu coloquei também, retardado, ou seja, quando ele está retardado, pessoal, vamos revisar, o objeto está parando, né? Como ele está parando, então aqui eu coloquei retardado e também nós podemos ter o movimento acelerado, tá? Então, olha só, retardado e aqui acelerado. Por que ele pode ser acelerado nesse caso, pessoal? Se o objeto, né, se você está mudando de velocidade, mudou a trajetória, por sentido da trajetória, mas continua acelerando, beleza, você vai estar no movimento acelerado, só que nesse caso, pessoal, a aceleração pode ser positiva. Porém, quando você tira o pé do acelerador, aí o carro vai diminuindo, claro, o seu deslocamento. E aí você já está com velocidade negativa. A aceleração, nesse caso, vai ser negativa, ok? Então, no movimento retardado, porque o retardado é o quê? O movimento quando o objeto está parando, tá? Nesse processo, até ele chegar a parar, no sentido da trajetória ou não, nós temos um movimento retardado. Então, pessoal, aqui é um resumo, tá, desse gráfico, que é quando a reta, pessoal, está decrescendo, ela está indo do menor, de fato, do maior para o menor. E na outra a gente viu do menor para o maior, crescente. Maior velocidade até a menor velocidade, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar o próximo gráfico aqui, na verdade uma representação da função horária da velocidade, tá? Bom, pessoal, agora eu vou explicar como é que representa essa função horária da velocidade que vimos em sala, tá? O que acontece? A aceleração média é ΔV sobre ΔT. Como nós vimos que a partícula vai partir do repouso, então o tempo inicial é zero, tá? E a aceleração média é igual à aceleração instantânea. Então eu vou considerar, né, um A somente para representar a nossa aceleração. E aí eu tenho o A igual a ΔV, que é velocidade final menos inicial. Como o tempo é zero, então vai ficar T menos zero, vai ficar T aqui embaixo.
V menos V0 igual a A. Quando eu fizer meio pelos extremos, eu vou encontrar isso aqui, ó. Né? E aí eu quero encontrar tudo em função da velocidade, né, final. Então eu vou pegar esse termo e passar para cá trocando o sinal. Fica positivo. E aí nós encontramos aqui a função horária da velocidade, né? Conhecida mais como FHV, né? Função horária da velocidade. Que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, tá bom? Agora eu vou mostrar um gráfico que representa somente o gráfico da aceleração. Nós vimos dois tipos de gráfico da velocidade, agora vamos ver dois tipos de gráfico da aceleração, ok? Certo, pessoal. Aqui nós temos dois gráficos, tá? Que representa a aceleração versus tempo. Então, no movimento, pessoal, progressivo, quando a velocidade é maior do que zero e também a aceleração, nós consideramos que a aceleração é positiva, e a gente viu que, né, a aceleração média é igual à aceleração instantânea, ou seja, é a mesma em todos os pontos. Se ela é a mesma, em qualquer determinado instante, tempo, ela vai ter o mesmo valor. Por exemplo, se for 5 metros por segundo ao quadrado, ela vai ser a mesma até 1000 segundos, até 2 horas, é a mesma velocidade em todos os pontos. Ok? Então, se ela está dessa forma, então ela é maior que zero, ou seja, ela é positiva, tá? Se ela é positiva, pessoal, então nós concluímos que o movimento aqui é acelerado, ok? Nessa outra, a aceleração continua constante, só que agora ela está negativa, a velocidade. Quando a velocidade está negativa, pessoal, né? Então aqui ela está negativa, significa que a aceleração ela está no movimento retardado, tá? Então significa que toda vez que eu estou o movimento, a aceleração está negativa, está em um movimento, né, acelerado retardado, tá? Ou seja, é um movimento que eu posso encontrar, tá? A aceleração, porém ela vai ser negativa, né? Uma das explicações, pessoal, é que ela está no sentido contrário da trajetória, igual a reta decrescente que a gente observou da velocidade. Tudo bem? Então, ó, a aceleração é constante nos dois casos, porém é negativa em um deles por conta que ele está no sentido contrário da trajetória e o movimento está retardado, ok? Agora nós vamos fazer um exemplo, tá, de aplicação, tá? Não vai demorar muito, é rapidinho. Então vamos lá, uma partícula com velocidade inicial, aqui eu já dei a velocidade inicial de 20 metros por segundo, com 2,5 metros por segundo ao quadrado de aceleração. E em 35 segundos, no movimento uniformemente variado, né, ela atinge em 35 segundos nessa aceleração. Qual a velocidade final dessa partícula? Então, ele quer saber qual é essa aqui, ó, a velocidade final. A velocidade inicial é 20, ele já deu, a aceleração também, e o tempo ele já deu. Então, aqui não precisa transformar nenhuma unidade, já está da forma que, né, no sistema internacional. Então, a velocidade final, pessoal, vai ser quem? Né? Velocidade inicial, que é 20, mais a aceleração, que é 2,5, que é o A, vezes o tempo, que é 35, tá? Então, nós concluímos o quê? Que a velocidade final é 20 mais. Aí você pode fazer de duas formas. 2,5 é a mesma coisa que 5 sobre 2, tá? Vezes 35. Então, vou continuar aqui do lado, ó. Se a gente multiplicar 5, né, vezes 35, nós vamos encontrar o quê? Que é 5 vezes 30, dá 5 vezes 30, que dá 150, e 5 vezes 5, que dá 25, né? Então, 150, né, mais 25, né, dá 175. Então, a velocidade final vai ser 20 mais 175, ok? Então, a velocidade final vai ser, e isso ainda dividindo por 2, vai ser 20 mais, né? Quando você dividir 175 por 2, você vai encontrar, pessoal, exatamente 87,5, no caso, segundos, tá? Então, a velocidade final vai ser 20 mais 87,5, pessoal. Isso dá um total de 107,5, né, se a velocidade metros por segundo, tá? Então, está aqui a nossa resolução, tá, da velocidade final que esse objeto andou em 35 segundos nessa aceleração, e a velocidade final nós encontramos essa, tá? Então, pessoal, até a próxima. Deus abençoe vocês, tá? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Então, tchau e valeu, gente. Até a próxima.
Without looking up, I know you see me, 'cause on and on you keep blessing me.